Bolsonaro foi indagado novamente sobre a possibilidade ou não da prorrogação do auxílio emergencial, agora em 2021. Perguntaram para ele e ele deu a seguinte resposta. Ele disse que tinha que perguntar isso para o Ministério da Economia. Acho que ele percebeu que não estava sendo muito simpático, então respondeu. Disse que o auxílio emergencial é emergencial, que ele não é vitalício, que o auxílio emergencial não é aposentadoria e que o governo já chegou no limite do endividamento. Ou seja, novamente o presidente da República dá como resposta dizendo que o auxílio emergencial não é aposentadoria. Isso significa dizer que o governo federal não tem interesse em prorrogar o auxílio emergencial agora em 2021. E é importante a gente esclarecer um aspecto que nós precisamos ter ciência. O que ocorre em relação ao auxílio emergencial? No Brasil hoje adotou-se uma política de teto dos gastos, em que a União não pode gastar mais do que esse teto estabelecido. Só que isso, gente, isso vale para um momento normal na economia e para um momento normal da sociedade brasileira. Aí sim pode até valer o teto dos gastos, haver realmente esse limite. Só que nós estamos num momento de calamidade pública real, mesmo que o decreto 6 já tenha caído em dia 31 de dezembro de 2020, o estado de calamidade pública, no aspecto real, fático da vida real, nós estamos numa situação de estado de calamidade pública em decorrência de uma pandemia que também é real e que a segunda onda já é uma realidade. Logo, esse teto dos gastos estabelecidos pela União, nesse momento exótico de pandemia, de calamidade pública, não funciona mais, não corresponde, não dá nenhuma resposta satisfatória à realidade do povo. De modo que esse discurso de que está no limite do endividamento ou no limite dos gastos, ok, mas isso tem que ser levado a cabo ou em conta se nós estivéssemos num momento de normalidade. Nós não estamos no momento de normalidade, nós estamos num momento onde o desemprego bate recorde de toda a história do Brasil, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas e esse número vai aumentar. Por quê, Andréia? Porque dezembro passou, várias pessoas conseguiram emprego temporário e não foi contabilizado essa situação. Agora todo mundo foi dispensado do trabalho, que tinha um emprego temporário no final do ano, então esse número vai aumentar ainda mais. E consequentemente a isso, a fome virá, em decorrência até do aumento dos alimentos, e ninguém faz nada, o governo não dá uma resposta em relação ao aumento dos alimentos, e a informalidade cresceu e infelizmente pela pandemia muitos não têm como trabalhar nem na informalidade, gente, e não consegue assim ter nenhuma fonte de renda. E o auxílio emergencial, ele tinha dois aspectos muito importantes, não somente socorrer os mais pobres que realmente precisam do governo nesse momento e que o teto dos gastos não pode ser levado em consideração nesse momento. E o outro aspecto de salvar vidas, de colocar comida na mesa do mais pobre, é o aspecto de fazer a renda circular no país e a economia não morrer de vez, porque o auxílio emergencial circulou renda no país e, consequentemente, foi possível ter uma economia minimamente satisfatória. Com o fim do auxílio emergencial, acaba tudo, não existe mais nada, nenhum aquecimento do comércio, nenhum aquecimento da economia e nenhuma ajuda àquelas pessoas mais pobres que realmente precisam de ajuda nesse momento de pandemia, nesse momento de calamidade pública. Então, queridos, essa conversa de que está no limite do endividamento, isso vale num período de normalidade, onde é obrigatório se observar o teto dos gastos, sim, mas nesse momento de anomalia, de pandemia, de calamidade pública, não há que se falar em teto de gastos, em limite de endividamento, porque é o momento de se endividar sim, é o momento de fazer sacrifício, cortar na própria pele e ajudar aqueles que mais precisam. Por quê? Porque vão passar fome, não vão ter onde morar, não vão ter água, não vão ter luz. E esse momento é o momento do governo retribuir toda a ajuda que a grande massa da população que é pobre sempre deu para o governo.
E essa conversinha de que não é aposentadoria é papo furado, porque esse governo não tem o pobre e os mais necessitados como prioridade. Tem como prioridade atender uma elite que na pandemia fica mais rica e o pobre mais pobre, e é o que mais sente os efeitos deletérios dessa pandemia, seja no aspecto social, seja no aspecto econômico. E o governo com essas respostas que não satisfazem e que não tem nenhum embasamento. É necessário decretar um novo estado de calamidade pública para que o teto dos gastos caia e o governo possa socorrer sim. E detalhe, mais uma situação, e eu quero que você preste muita atenção nisso. O Congresso Nacional, eu acredito que a partir da semana que vem já vai colocar em debate a prorrogação do auxílio emergencial ou a criação de um novo auxílio emergencial. E vai pressionar o governo federal, como fez lá no início do auxílio emergencial, em que o projeto de lei não foi do governo federal, foi de um deputado federal. Onde o governo queria pagar R$200 de auxílio emergencial, o Congresso Nacional passou para R$500 e Bolsonaro, então, para não ficar para trás, para não dizer que o aumento veio do Congresso Nacional, passou para R$600. Acredito que da mesma forma vai acontecer agora. O Congresso Nacional vai estabelecer a pressão e vai andar um projeto sobre auxílio emergencial. Aí talvez assim o governo acorde e perceba que ou ele toma a frente e assume o protagonismo dessa situação ou vai passar vergonha novamente. Por quê, Andréia? Porque é necessário. A segunda onda já é uma realidade e o novo vírus, a nova infecção, pelo que tudo indica, é mais grave do que a primeira. Então será necessário sim que o governo ajude. E esse momento de pandemia, de calamidade pública, não tem que se falar em teto dos gastos. Teto dos gastos é um instituto financeiro válido para um Brasil em estado de normalidade, não para um Brasil em estado de calamidade pública real. Espero que o presidente Bolsonaro possa se conscientizar, o Congresso Nacional tomar vergonha na cara e realmente cobrar uma postura firme do governo federal no sentido de ajudar e socorrer os mais pobres o mais rápido possível. A responsabilidade disso não é só do Congresso Nacional, é principalmente do presidente da República, que pode fazer isso por uma medida provisória, que ele assina hoje, publica no Diário Oficial da União e amanhã cumpra-se. Então o que falta é prioridade e humanidade, lamentavelmente. Comenta, o que você acha? Novamente o Bolsonaro vem com essa conversa de que auxílio emergencial é emergencial, não é aposentadoria? Como se nós não soubéssemos disso? Só que o emergencial é necessário porque estamos em uma situação de emergência ainda. Será que ele não percebe isso? Comenta aqui, fala para mim que eu quero saber. E compartilha esse vídeo, que é importante que as pessoas saibam. E não se esqueça, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.